A paz do Senhor, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 9 e o capítulo 10. Capítulo 9 diz: o pacto que Deus fez com Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso terror e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que depois que Noé saiu da arca, depois que Noé ofereceu a Deus um sacrifício, né, dos animais que com ele estavam na arca do animal, lembra que Deus cheirou aquele cheiro. Então Deus faz um novo pacto com Noé. A primeira coisa que Deus diz é: Deus abençoou Noé e os seus filhos. Devemos saber que a vontade de Deus sempre é abençoar o homem. Nós somos criação abençoada por Deus. Segunda coisa, Deus, como tinha ordenado no início, lá no Éden, a Eva e Adão, diz: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, um dos objetivos do casamento é a reprodução, encher a terra. Na verdade, hoje algumas pessoas não querem ter filho, algumas mulheres e alguns homens se casam sem ter filho. Pergunta: é pecado? Pode não ser pecado para impedir de você entrar no céu, mas que você não está cumprindo aquilo que foi determinado por Deus, não é? Nós vemos, irmão, que a partir daí nós vemos também que Deus deu ao homem poder, autoridade para dominar. Seja o vosso pavor e o vosso temor sobre, quer dizer, o homem tem poder sobre todo animal da terra, sobre toda árvore dos céus e tudo que se move na terra e no mar, céu, terra e mar. Então nós vemos que Deus continua dando autoridade ao homem. O homem, ao pecar, ele tem cedido o seu pecado, o seu poder aos poderes das trevas, ao diabo. E o poder das trevas tem escravizado e limitado o poder do homem. É tanto que Satanás disse a Jesus: tudo isso me foi dado e eu te darei esse prostrado em adorar. Quem foi que deu os bens, a autoridade a Satanás? O próprio homem, quando pecou, entregou a autoridade e o poder que Deus deu a Satanás. Satanás deixou o homem desarmado e esse poder readquirido quando a gente aceita Jesus, quando nos voltamos para Deus. Então nós vemos, meus amados irmãos, outra coisa interessante aqui, é que no versículo 3 diz que Deus deu ao homem direito de comer a carne de todo ser vivente que se move sobre a terra e toda erva verde. Antes Deus tinha determinado que o homem deveria comer toda a árvore frutífera e a erva verde seria para os animais. Hoje Deus abre o leque para o homem e diz que o homem, além de ele comer as árvores frutíferas, ele vai comer as ervas verdes e ele também vai comer a carne dos animais. Agora, a carne dos animais ele não poderia comer com a vida. E o que é a vida, pastor? A vida do homem, do corpo, a alma do corpo é o sangue. Por isso, o sangue que já representava um sacrifício futuro de resgate, de redenção da alma, não deveria ser comido. Outra coisa que Jesus disse aqui era que o homem não poderia nem deveria derramar o sangue do outro homem. A terra se tornou maldita quando Caim derramou o sangue de Abel. E aqui no versículo 8, Deus diz que aquele homem que derramar o sangue, pelo mesmo homem, seu sangue também será derramado, porque a vida pertence a Deus e só Deus pode tirar a vida do homem. A partir daí nós vemos, meus amados irmãos, que Noé, o homem de Deus, né, Deus colocou um sinal e fez um pacto com Noé, que Deus não mandaria mais
um dilúvio para acabar a terra como tinha feito. E Deus colocou um sinal com Noé, que é o arco-íris, é um sinal. Deus diz, toda vez que a terra, que a água for chegar querendo destruir a terra, eu coloco o meu sinal para impedir que não haja uma destruição da terra. A partir daí nós vemos, meus amados irmãos, que Noé plantou uma vinha e bebeu do seu vinho, não conhecia o efeito, não é? Do vinho, né? E nós vemos que a partir daí Noé bebeu daquele vinho, embriagou-se, e a partir daí ele ficou nu. Olha, a nudez para o hebreu, para o povo hebreu, era um ato de vergonha, de perversão, principalmente de perversão sexual. E ainda hoje eu digo aos irmãos, sempre que a gente sonha nu, refere-se a pecado, a transgressão diante de Deus. Sonho, mas eu sonhei nu, estar nu espiritualmente. Isso é perversão espiritual. Nós vemos aí que a partir daí, irmão, o filho mais novo de Noé, que era Canaã, ele viu seu pai nu e desdenhou do seu pai, veio dizer a seus dois irmãos, e a partir daí seus dois irmãos deram as costas para o seu pai, reclamaram de Canaã, foram de costas e cobriram a nudez de seu pai. Significa também, irmão, para nós não desdenhar das coisas de Deus, para nós não desdenhar dos nossos parentes, dos mais velhos, das lideranças que Deus colocou, e nem sairmos também divulgando o pecado e as falhas da pessoa, porque isso mostra símbolo de fraqueza. E nós vemos de fraqueza espiritual, nós vemos que o descendente de Canaã, quando Noé acordou, Noé amaldiçoou Canaã, que era descendência de Cã, e abençoou a Sem e a Jafé, principalmente a descendência de Sem, Noé. E a partir daí nós vemos que a descendência de Canaã, a gente já entra no capítulo 10, foram a descendência do povo que nasceu no Egito, que nasceu na Síria, de onde surgiu os filisteus, que foram grandes inimigos de Israel, de Sidom, do Egito, tudo, nações, os heveus, os cananeus, todo aquele povo que Deus destruíra no futuro por causa da sua pecaminosa, da adoração aos deuses, por descendente de Canaã. Nós vemos que o mal veio do pai. Quando a gente vê a fraqueza dos outros, a nudez do povo sai contando, mostra que é um desvio moral. E ele tinha esse desvio moral e pegou na sua descendência. A descendência foi amaldiçoada e nós vemos que daí saíram aquelas 7 nações, 7 povos cananeus, que Deus mandou destruir para dar a terra deles a Israel. Inclusive o Egito, a Síria, Tiro, Sidom, toda aquela terra que era inimigo de Israel, inclusive os filisteus vieram da descendência de Canaã. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Deus abençoou a Sem, de Sem nasceu Éber, e Éber, da sua semente foi que veio a geração dos hebreus, que se tornou nos judeus, nos israelitas atualmente, de onde nasceu Abraão, Isaque e Jacó, que povoou a região do Oriente Médio. Nós vemos também que Jafé, ele povoou a região da Europa, Sem, a região do Oriente Médio, e nós vemos que e também os asiáticos, né? E nós sabemos que a região de Canaã foi a região da África, com o Egito, com os filisteus, aquelas nações, né? Até Sodoma, Gomorra também foi descendente de Cã. Nós vemos a destruição, né? O culto, a imoralidade que havia, né? Inclusive que foi destruído por causa do homossexualismo. Então nós vemos que por causa do mau pensamento, do má intenção, já mostra que Cã era mau, e por causa dessa maldade que tinha no coração dele, assim foram os seus descendentes, porque também foram amaldiçoados. Amados, nós devemos estar prontos para cobrir as falhas, os pecados dos outros, fazer como fizeram sem Jafé, né? Não vamos descobrir, divulgar a nudez, a fraqueza dos outros, vamos cobrir, porque a Bíblia diz, amados irmãos, que aquele que ama